Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje eu quero trazer um tema de estudo pela palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre o homossexualismo? Né? A palavra de Deus nos diz em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondendo-lhe, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Versículo 34. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esse devocional é sobre verdades bíblicas, sobre esse assunto tão controverso. Não é nada acusatório, só que texto sem pretexto gera contexto. Algumas pessoas extraem parte da Bíblia e criam uma doutrina. Então eu quero trazer de uma maneira bem racional, espiritual, versículos da Bíblia que nos trazem à tona sobre este assunto. O livre-arbítrio é dado a todo ser humano, que lhe concede escolhas. Está em Romanos 1,26, está escrito: pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos as devidas recompensas do Senhor. E o homossexualismo é pecado? O que diz a Bíblia? Em Levítico 18:22 está escrito: não te deitarás com varão como se fosse mulher. É abominação. É um risco muito grande perante a palavra de Deus, pois Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Tem coisas que é abominação para Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia Sagrada que está passando essa informação para nós. Eu estou, através do meu canal, onde trago uma dimensão espiritual e natural, trazendo um ensinamento pela palavra de Deus, o que Deus diz a respeito deste assunto. Então, e diretrizes bíblicas a respeito da situação, bem como várias outras, porém, o tema desse devocional é sobre homossexualismo. Em 1 Coríntios 6:9 está escrito: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Isso aqui tem várias seleções, mas o assunto, como eu disse, é sobre homossexualismo. Está aqui nesta relação, os afeminados e os sodomitas. Como todos os demais pecados descritos na relação, os afeminados devem se arrepender, bem como todos nós. Eu me arrependi dos meus pecados um dia e nós precisamos nos arrepender e andar pelos preceitos bíblicos. A Bíblia, na minha doutrina, é o manual do ser humano. E eu estou passando diretrizes deste manual de acordo com a doutrina judaico-cristã que eu sigo. Este é o meu canal. E isto é o que eu tenho para passar. Amém? Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, está escrito: para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros e para tudo que for contrário à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, que me foi confiado. Nós devemos abandonar toda e qualquer ação de pecado e necessitamos da graça de Deus. Nós precisamos. Hoje eu estou aqui falando porque a misericórdia de Deus se renovou sobre a minha vida. E pela graça e pela fé eu alcancei salvação. Então o primeiro passo que nós temos nessa jornada de salvação para as nossas almas é reconhecer o seu pecado. Em Salmo 51, Salmo de número 51, versículo 2 a 4, está escrito: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 3: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos seus olhos, de sorte que és justificados
em falares e inculpável em julgares. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados e as nossas falhas perante Deus, porque contra Ele nós pecamos, contra Ele é as nossas iniquidades, contra Ele são as nossas transgressões. Deus não tem prazer na morte do ímpio, em sua iniquidade, e Ele quer que todos se salvem. A intenção do meu canal não é trazer um julgamento, porque Jesus não veio para julgar ninguém, Jesus veio para salvar. Então, através desse devocional e desta palavra, que haja entendimento pelo Espírito Santo de Deus, a necessidade que nós temos de reconhecer as nossas falhas e alcançarmos a salvação de Jesus Cristo. Ezequiel 33, versículo 11, mostra que Deus não tem prazer na morte dos ímpios, da impiedade. Está escrito: disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que morrereis, ó casa de Israel? Aqui está falando não somente da morte física, mas de uma morte espiritual que vai conduzir o homem a trevas eternas. Deus não tem prazer, nós não fomos criados para isso. Quem foi criado para isso foi o inimigo das nossas almas, o diabo. Ele quer levar muita gente com ele, na iniquidade e no entendimento daquilo que a sã doutrina traz para nosso entendimento. Em Salmo 51, a partir do verso 7, traz o caminho para a redenção. Davi falando: purifica-me com ísopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. É necessário a gente ter um coração quebrantado e reconhecer o quanto nós precisamos de Deus. É necessário acreditar no perdão de Deus e abandonar o sentimento de culpa. Jesus Cristo levou todas essas mazelas na cruz do Calvário por nós. Ele quer que nós alcancemos esta graça, esta misericórdia e o plano de salvação para as nossas vidas. Em Salmo de número 32, do verso 1 ao 6 está escrito: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade se encobriu. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti, há tempo de te poder achar, no transbordar de muitas águas, estas e ele não chegarão. Deus, Ele quer nos purificar, Ele quer nos santificar pela palavra e pela obra de Jesus Cristo. A salvação para a alma das trevas, para a maravilhosa luz, é só em Jesus Cristo, né? Eu estava nas trevas, fui resgatado pela maravilhosa luz e tenho que continuar cuidando para que eu não entre em trevas novamente e perca a minha salvação. E tem um caminho: se arrepender, pedir perdão pelos pecados, declarar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Por isso está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que aceitar a correção de Deus, porque Deus corrige aqueles que Ele ama. Deus tem correção para a minha vida e para a tua vida. Para finalizar, está em Hebreus 12, a partir do versículo 6. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos. Pois qual o filho a quem o pai não corrija?
Mas se estáis sem disciplina, de qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirmos. Violávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Não vamos nos sujeitar àquele que tem poder de dar a vida eterna com Jesus ou a vida eterna nas trevas? O Pai Celestial tem esse poder. Pois aquele que por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria. A correção é dolorida, né? Nós não queremos ouvir verdades. Eu não estou aqui falando as minhas verdades, eu estou aqui falando as verdades bíblicas. E às vezes ela dói no nosso coração quando nós estamos no erro. E às vezes também se tornam indiferentes, tamanha a cauterização que a mente da pessoa está. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem poder para trazer conhecimento aonde as trevas têm cauterizado o entendimento, né? Versículo 2: portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei as veredas direitas para os vossos pés, para o que é manco não se devie, antes seja curado. Não estou fazendo nada vexatório e acusatório. Estou trazendo aqui um estudo pela palavra de Deus daquilo que diz respeito ao homossexualismo. É pecado, é abominação para Deus. Porém, Deus ama a vida de todos nós e quer que nós consertemos e nos alinhemos conforme a palavra de Deus. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Pega a visão do canal do Guerreiro e tenha um dia abençoado. Cresça na graça e no conhecimento de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.